Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A temporada de 2024 não tem sido fácil para o Vasco da Gama. Além dos desafios naturais do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o clube vem enfrentando um inimigo silencioso, mas devastador: as lesões de ligamento cruzado anterior, LCA. Essas lesões, que costumam afastar jogadores por longos períodos, já causaram estragos significativos no elenco vascaíno, afetando diretamente a performance do time e suas ambições no ano. O mais recente caso foi o do atacante David, que se junta a Paulinho e Jair na lista de jogadores que sofrem com essa temida lesão. A mais recente má notícia veio logo após o empate em 1-1 contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. David, que vinha sendo uma peça-chave no esquema de Rafael Paiva, sofreu uma ruptura do LCA e está fora do restante da temporada. Com isso, o atacante só deve voltar a estar disponível para o Vasco no segundo semestre de 2025, o que representa um grande golpe para o setor ofensivo da equipe. David estava em uma fase importante, ajudando a equipe a conquistar pontos preciosos no Brasileirão, e sua ausência certamente será sentida. Esse episódio adiciona mais um capítulo ao trágico histórico de lesões de LCA que o Vasco enfrenta em 2024. No início do ano, o clube já havia perdido 2 peças fundamentais: Paulinho, meio-atacante talentoso que sofreu a ruptura do LCA no joelho direito durante uma partida contra o Bangu, no Campeonato Carioca, e o volante Jair, que se machucou em fevereiro, também com a mesma lesão. O fato de 3 jogadores de posições distintas sofrerem o mesmo tipo de lesão em tão curto espaço de tempo tem deixado torcedores e comissão técnica preocupados. No caso de Paulinho, ele estava em plena ascensão, sendo uma das promessas do elenco e um dos nomes que mais animavam a torcida. Sua lesão no início da temporada foi um duro golpe, especialmente porque ele vinha sendo fundamental no esquema tático. Jair, por sua vez, também era um dos pilares do meio de campo vascaíno, conhecido por sua força física e capacidade de marcação. Assim como Paulinho, ele se machucou em um momento em que era peça indiscutível no time titular. A boa notícia, se é que podemos chamar assim, é que tanto Paulinho quanto Jair estão em fases avançadas de recuperação. O volante, inclusive, viajou com a delegação para Belo Horizonte nos compromissos recentes contra Cruzeiro e Atlético MG pela Copa do Brasil. Embora ainda não esteja à disposição do técnico Rafael Paiva, o fato de ter acompanhado a equipe já indica que seu retorno está próximo. Paulinho também está em fase final de recuperação e, em breve, poderá ser reintegrado ao elenco. Essas lesões, contudo, levantam questionamentos importantes. A preparação física dos jogadores, os métodos de treino e até o calendário apertado do futebol brasileiro são tópicos que sempre surgem quando uma sequência de lesões desse tipo acontece. A comissão técnica do Vasco tem trabalhado incansavelmente para garantir que o retorno de Paulinho e Jair seja seguro, sem riscos de uma recaída. Ainda assim, a perda de David, somada à ausência dos outros 2, reforça o quanto essas lesões podem desestruturar o planejamento de uma temporada. A torcida vascaína, claro, sente muito essas perdas. As expectativas para 2024 eram altas, principalmente após as contratações e a promessa de um time competitivo tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. No entanto, o destino trouxe desafios inesperados, e o Vasco precisa lidar com eles da melhor maneira possível. Agora, a esperança está na volta de Paulinho e Jair para tentar amenizar os danos. Mas será que o Vasco conseguirá manter sua competitividade sem David, justamente numa fase decisiva da temporada? Isso é algo que só o tempo dirá. E falando em esperança e momentos decisivos, vamos agora para uma boa notícia que pode mudar o rumo da nossa temporada. Puma Rodrigues tem sido um dos destaques recentes do time e pode ser o nome que o Vasco precisa para superar essas adversidades. Vamos falar sobre isso na próxima notícia. A temporada de 2024 para o Vasco da Gama vem sendo marcada por altos e baixos, mas um dos destaques positivos mais recentes é o lateral direito uruguaio Puma Rodrigues. Contratado ainda em 2023,
ele chegou ao clube com altas expectativas, especialmente após a SAF ser assumida pela 777 Partners, mas a trajetória do jogador foi cheia de desafios. No início deste ano, muitos torcedores e comentaristas começaram a duvidar se o lateral conseguiria manter o nível esperado, já que ele perdeu espaço durante a transição de temporadas. No entanto, Puma conseguiu dar a volta por cima e tem ganhado cada vez mais chances no time titular, especialmente nas últimas semanas. O ponto de virada para Puma foi, sem dúvidas, suas atuações recentes. O uruguaio, que tem um estilo de jogo bastante ofensivo, conseguiu mostrar um desempenho equilibrado tanto no ataque quanto na defesa, algo que foi alvo de críticas anteriormente. No empate contra o Cruzeiro, por exemplo, ele foi peça fundamental na construção do gol vascaíno, com um rápido lançamento após cobrança de escanteio que resultou na finalização de Hugo Moura e, posteriormente, no gol de Vegetti. Esse lance em particular evidenciou a importância de Puma para o esquema do técnico Rafael Paiva, que tem encontrado nele uma opção confiável para jogos mais complicados. Nas últimas semanas, Puma já havia deixado sua marca ao marcar o gol de empate nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, em uma partida eletrizante que terminou com vitória vascaína por 2-1. Além disso, ele também foi o autor da assistência para o gol de Coutinho no empate contra o Flamengo, em mais um clássico carioca de grande intensidade. Esses momentos decisivos têm consolidado o nome de Puma como uma das principais peças do elenco vascaíno, especialmente em um momento crucial da temporada, onde a disputa por vagas nas competições internacionais e o avanço nas fases finais da Copa do Brasil são prioridades. Defensivamente, Puma também conseguiu evoluir. Nas partidas mais recentes, ele venceu a maior parte dos duelos individuais tanto pelo chão quanto pelo alto, algo que antes era um ponto fraco em seu jogo. Contra o Cruzeiro, por exemplo, ele teve uma performance defensiva sólida, vencendo 4 de 6 disputas de bola no chão e 3 de 4 pelo alto, de acordo com as estatísticas da plataforma SofaScore. Esse equilíbrio entre defesa e ataque é algo que agrada não só a comissão técnica, mas também os torcedores, que agora enxergam em Puma uma opção versátil e consistente para a lateral direita. O técnico Rafael Paiva tem elogiado publicamente a evolução de Puma Rodrigues e sua importância para o time. Após o empate com o Cruzeiro, Paiva destacou como o uruguaio tem aproveitado as oportunidades dadas e se tornado uma peça crucial na equipe, especialmente com a ausência de David no ataque. Além disso, o treinador sinalizou que Puma pode ser utilizado em várias funções, tanto como lateral mais ofensivo quanto em uma dobradinha com Paulo Henrique, algo que foi experimentado no segundo tempo da partida no Mineirão. Com a semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético MG se aproximando, Puma Rodrigues deve ser um dos nomes na lista de titulares, já que sua experiência e confiança estão em alta. Ele se mostra como uma das melhores opções para dar suporte ao ataque, especialmente com a ausência de David, que foi um dos desfalques mais recentes do Vasco. O calendário apertado, que inclui jogos decisivos pelo Brasileirão e Copa do Brasil, também deve garantir que Puma continue ganhando chances e se consolidando como um dos principais nomes da equipe. A torcida vascaína, que inicialmente viu com desconfiança a contratação de Puma, agora reconhece sua importância para o time. O lateral uruguaio, com sua velocidade e habilidade, tem tudo para continuar sendo um diferencial em jogos grandes, especialmente se continuar a se destacar nas competições nacionais. O futuro parece promissor para Puma Rodrigues no Vasco, e sua evolução constante só aumenta as expectativas em torno de seu desempenho. Agora que já falamos sobre a ascensão de Puma Rodrigues no Vasco, vamos abordar outra polêmica que mexeu com os bastidores do futebol carioca. A troca de farpas entre Vasco e Flamengo sobre as mudanças nas datas dos jogos da Copa do Brasil. Vamos entender como essa disputa está se desenrolando nos tribunais e o impacto que pode ter nas competições. A rivalidade entre Vasco e Flamengo é histórica, e além dos confrontos dentro de campo, ela também se intensifica nos bastidores. O mais recente episódio dessa disputa aconteceu devido a uma polêmica envolvendo a alteração das datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. A questão levantou discussões intensas nos tribunais esportivos e movimentou os bastidores do futebol brasileiro.
com os clubes trocando farpas públicas e acionando o Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD para tentar resolver a situação. Tudo começou quando a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou a mudança nas datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil, atendendo a um pedido do Atlético MG, que, por conta da data FIFA, teria desfalques importantes. A decisão, porém, não agradou o Vasco, que seria diretamente impactado pela alteração. O clube de São Januário havia recusado formalmente a proposta de mudança de datas e não concordou com a nova definição da CBF, entendendo que isso prejudicaria o princípio da igualdade nas competições. Diante disso, o Vasco entrou com uma ação no STJD para tentar reverter a decisão da CBF. A postura do clube foi firme, argumentando que a alteração feria o estatuto do torcedor, que garante que mudanças de datas de partidas só podem ocorrer com a concordância do time mandante, o que não foi o caso. Além disso, o Vasco questionou o critério de isonomia, alegando que a mudança beneficiaria o Atlético MG e o Flamengo, adversários diretos nas semifinais, que poderiam contar com jogadores convocados para as seleções em função da data FIFA. Por outro lado, o Flamengo respondeu publicamente às ações de Vasco e Corinthians, que também questionou a alteração de datas. O rubro-negro acusou os dois clubes de desrespeitarem os princípios de igualdade desportiva ao tentar impugnar a decisão da CBF no STJD. O Clube da Gávea classificou as ações como uma tentativa de obter vantagens indevidas e afirmou que tanto Vasco quanto Corinthians estavam agindo de má fé ao tentar reverter uma decisão que, segundo eles, visava melhorar o espetáculo da competição. Em resposta, o Vasco não deixou barato. Através de suas redes sociais, o clube afirmou que o Flamengo estava realizando contorcionismos para confundir o público e distorcer a realidade dos fatos. Em uma nota oficial assinada pela SAF do clube, o Vasco reforçou que sua postura sempre foi de boa fé durante todo o processo e que a tentativa de impugnação das datas no STJD visava apenas garantir a justiça desportiva e o cumprimento do regulamento. O vice-presidente do Vasco, Paulo Salomão, participou do programa Seleção Sport TV para esclarecer a posição do clube. Durante a entrevista, Salomão destacou que o Vasco tinha uma reunião agendada com a CBF para discutir a questão das datas e que o clube buscava entender as razões por trás da decisão da entidade. Ele também mencionou que o Vasco não descartava levar o caso à justiça comum, caso a decisão do STJD não fosse favorável ao clube. Para o Vasco, a mudança nas datas favorece diretamente os adversários, especialmente o Atlético MG e o Flamengo, que terão mais tempo para recuperar seus jogadores. O argumento principal do clube é que essa alteração cria um desequilíbrio na disputa, já que o Vasco não terá os mesmos benefícios de tempo de preparação que os adversários. A disputa agora está nas mãos do STJD, mas o que se sabe é que essa polêmica vai muito além de uma simples questão de calendário. Ela reflete a intensa rivalidade entre os clubes cariocas e como as disputas fora de campo podem ser tão acirradas quanto os jogos dentro das quatro linhas. Enquanto isso, os torcedores ficam atentos ao desfecho dessa história, que pode impactar diretamente os rumos da Copa do Brasil e das competições nacionais. E aí, galera, depois dessas 3 notícias quentes, quero saber a opinião de vocês. O que acharam dessa onda de lesões no Vasco? Será que o time vai conseguir superar esses desfalques em um momento tão decisivo da temporada? E sobre o Puma Rodrigues, vocês acham que ele merece mais chances como titular ou preferem outro nome na posição? Já na polêmica com o Flamengo, será que o Vasco está certo em brigar pelas datas ou isso pode acabar prejudicando o time de alguma forma? Deixem nos comentários o que vocês acham. Não esqueçam de deixar aquele like, que ajuda demais o canal. E se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve para não perder nenhuma notícia do nosso gigante da colina. Estamos sempre de olho nas novidades do Vasco para trazer tudo fresquinho para vocês. Deixe o seu comentário e vamos juntos nessa torcida.